Hoje os live actions estão em alta. E embora tenha muita coisa boa sendo lançada, tem muita coisa que beira a vergonha alheia. Mas existem obras consagradas a quais há anos os fãs vêm pedindo, para ter essas versões de desenhos e animações ou jogos em live action, só que há muito tempo o cinema vem ignorando. E é exatamente sobre essas obras que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então, editor, roda a vinheta. Fala, galera. Tudo na boa? Thiago Zabo na área. Galera, hoje em dia existe uma onda de live action sendo produzidos. Só nos últimos anos, nós tivemos Barbie, Minecraft, Lilo e Stitch, Rei Leão, Branca de Neve, Samurai X, Death Note, e que nós sabemos que para cada live action que faz muito sucesso, existem alguns que são produzidos e que, gente, são bem merda. A verdade é essa. E alguns deles dão muito lucro. Outros são caça-níqueis, é a forma de surfar no hype e tentar pegar ali alguma grana. E nem todos geram lucro. Também tem muito prejuízo. Um exemplo disso foi o filme da Branca de Neve que foi lançado, que flopou geral. E isso é comum acontecer quando você não respeita o legado do personagem, a caracterização, ou pelo menos um pouco de fidelidade, que é o que os fãs buscam quando vão assistir. Não é todo mundo do grande público que vai assistir um live action falando de Naruto. 90% das pessoas que vão pra lá são fãs. Mesma coisa aconteceu com One Piece. Mesma coisa acontece quando você vai ver um filme ruim de Dragon Ball ou um live action ruim de Mortal Kombat. Só que existem alguns desenhos, séries, animações e jogos dos anos 80 e 90 que serviriam como ótimos live actions. E que, vamos ser sinceros, a indústria ignora. Vou dar um exemplo para vocês. Nos últimos anos, diversos filmes de franquias antigas viraram sucesso. Novamente, recentemente. Uma prova disso são filmes como Top Gun Maverick. Você tem aí Bad Boys, que fez um baita sucesso. Acabaram de produzir aí um filme do Corra que a Polícia Vem Aí. Então, coisas retrô estão fazendo sucesso. E tem desenhos aclamados que merecem espaço, principalmente porque tem fã pedindo há muito tempo. E a gente já vai falar sobre isso. Só que antes da gente ir pro conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com a galera, porque isso tem ajudado demais o nosso canal. E se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações e vai nas redes sociais também, para seguir a gente por lá. E claro, deixa nos comentários que você é novo, até pra gente saber e te desejar boas-vindas. Agora, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Mega Man. Em 1994, saía uma série animada, derivada de um jogo de videogame chamada Mega Man. Nessa história, existem dois cientistas que eram muito amigos, o Dr. Willy e o Dr. Light. E os dois, estavam trabalhando em projetos, tiveram diversos avanços, tanto na robótica, como inteligência artificial, mecânica e afins, só que por divergências de opinião, cada um foi para um lado. O Dr. Willy acabou roubando alguns dos robôs do Dr. Light e acabou indo para o lado do mal. E o Dr. Light, em contrapartida, acabou criando seu próprio robô e outros, para apoiá-lo nessa luta, do bem contra o mal. E aí, do lado do Dr. Light, você tem o Mega Man e do lado do Dr. Willy você tem o Proto Man. E galera, é uma história clichê. É literalmente uma ambientação de robôs ciborgues, que tem diversos recursos, é uma armadura meio Homem de Ferro, misturado com uma ambientação parecida com G.I. Joe. Só que assim, faz muito sentido pro momento atual do cinema. Primeiro que é um personagem extremamente carismático, é um personagem que tem, é baixinho, então dá pra você colocar um ator bem jovem pra fazer. E cara, é literalmente aquela treta tecnológica, Então você tem recurso tecnológico dos dois lados, principalmente nesse momento, onde diversos países estão lançando robôs, androides, a robótica tá avançada, e se fala muito em inteligência artificial, eu acho que é um hype que dava muito pra Hollywood surfar. Até houve, em 2018, rumores de que a Netflix estava produzindo uma série derivada de Mega Man e afim, só que assim, só ficou no rumor mesmo, não rolou, não foi pra frente. Então eu acho, minha opinião, que assim, era um desenho super divertido.
Você trazendo isso pro momento de hoje, cara, daria muito certo. Dava pra criar uma franquia muito boa do personagem. E assim, eu costumo dizer que é muito legal assistir filmes de robô quando é o Michael Bay que é diretor. Então eu acho que ele seria um diretor perfeito pra fazer isso. Só teria que tomar cuidado pra não ficar muito parecidos com Transformers. Mas eu acho que seria uma animação maravilhosa e que merece um lugar pra ter ali o seu filme em live action. Claro, se for muito bem feito. Thundercats. Galera, desde o início dos anos 2000, todo mundo clama pelo momento onde a gente veria um live action de Thundercats, né? Inclusive, ali nos anos 2000 mesmo, saiu uma montagem que fizeram com Thundercats com atores que eram famosos na época. Como, por exemplo, o Hugh Jackman, o próprio Vin Diesel, o Brad Pitt como o Lion. Então, dava pra fazer muita coisa. Imagina uma ambientação de Thundercats misturando aí algo como John Carter, né? Aquela ambientação árida, uma pegada meio Duna, só que às vezes indo para um lugar um pouco mais, como é que eu posso dizer, um pouco mais tropical, que é igual a ambientação de Thundercats mesmo. E assim, sempre se falou desse projeto e ele morreu. Até que o ano passado, o Adam Wingard, que foi aí, né, o diretor, ou pelo menos participou, né, da produção do filme do Godzilla e Kong, disse que o projeto está nas mãos dele e que já está sendo desenvolvido. E, inclusive, ele é fã, ele assistia, né, ele cresceu assistindo o desenho animado, né, dos Thundercats, e disse ele que faria um filme inspirado e fiel aos quadrinhos. Inclusive, no ano passado, quando essa notícia saiu, nós fomos um dos primeiros canais a falar a respeito desse live action. Inclusive, o editor, se puder, deixa em algum lugar no card pro pessoal ver e depois assistir. Mas, isso aqui, se bem feito, é um filme de bilhão. Claro que você tem que se preocupar com CGI, você tem que se preocupar com ambientação e história, que na minha opinião é menos complexo do que você fazer um live action de Naruto, de One Piece ou algo do gênero. E se você escolhe o casting certo, é filme de bilhão. Inclusive, quando a gente fez o vídeo no ano passado falando sobre esse live action, a gente citou alguns nomes que poderiam ser excelentes atores. Inclusive o Henry Cavill como Lion e, por que não, o Sam Elliott, que faz a série The Ranch, sendo ali o Jaga, né? Vanessa Kirby, por exemplo, como Chitara. Então, muita coisa boa daria para sair dessa produção. E se bem feita, é bilhão. Porque você vai pegar público de diversas... Todos, na verdade, dessa lista, você pega público de diversas gerações diferentes. Mas quando a gente fala de filmes, de animações como Caverna do Dragão, Silverhawks e Thundercats, você pega público dos anos 80, dos anos 90 e público do início dos anos 2000. Então, assim, se for bem feito, é bilhão na certa. E esse aqui é um filme que eu gostaria de ver. E vocês? Caverna do Dragão. Aqui tá outro filme que merece o lugar dele no live action. Eu não sei vocês, mas eu tô cansado de ver filmes com o nome Dungeons and Dragons e não tem nada a ver com Caverna do Dragão. Promete, assim, tenta remeter ao RPG, mas, assim, não parece com nada, não lembra ninguém. A gente teve recentemente ali, né, o Dungeons and Dragons Honra entre Ladrões. E, assim, foi legal. Tem o Chris Pine, tem a Gina Carano, sabe? O filme até que é legal, mas não é o que a gente quer. O fã de Caverna do Dragão, ele quer ver aquela história dos jovens do parque de diversão, que estão na montanha-russa lá. Do nada eles vão parar num mundo épico, né? Num mundo medieval, mágico. E você tem o Vingador com asa segurando o cavalo pelas pernas, porque a gente pensa que quem voa é o cavalo, mas na verdade é o Vingador, o cavalo não tem asa. A gente quer ver a Uni reclamando na hora de ir embora e o Bob querendo ficar. A gente quer ficar puto com o Mestre dos Magos. Sabe? É esse tipo de ambientação que a gente quer. Imagina isso numa ambientação estilo Senhor dos Anéis. Um Tiamat parecendo o dragão Smaug. Sabe? Mas muita coisa boa dá pra sair desse filme. Inclusive, né? Alguns anos atrás a gente teve um comercial do Renault Kwid que todo mundo pensou que era live action. Porque começa ali a treta lutando contra o Tiamat, do nada os jovens saem correndo, aparece o Vingador, do nada aparece um Renault Kwid, eles entram no carro
e saem ali enfrentando, fugindo do Vingador. Cara, o trailer ficou muito bom. O trailer não, né? O comercial ficou muito bom. Mas é aquilo que o fã de Caverna do Dragão espera. E já faz anos que todo fã pede Caverna do Dragão, e, Hollywood ignora. Eu não sei se é porque na versão do desenho original de 1993, de 1980 e alguma coisa, acho que foi 83, não teve o final. Aí muito se discute se o final é um, se é outro, e não teve, não sei. Mas daria pra fazer uma franquia de filmes de Caverna do Dragão com diversas aventuras, e no final você entrega um final pro fã, sabe? E eu acho que Hollywood pecou bastante com isso. É o que eu falei, imagina você ver um Tiamat, 5 cabeças, mas com a magnitude do Smaug que a gente viu em Senhor dos Anéis, sabe? Indo pra cima deles, as armas mágicas, tem muita coisa pra fazer. E Hollywood simplesmente ignora. Então, isso me chateia, e eu espero que em algum momento Hollywood faça isso acontecer. Super Choque! Galera, aqui no canal a gente sempre fala sobre... A gente não... Tipo assim, a gente não acha legal, né, quando discursos sociopolíticos e lacração vem primeiro do que uma boa história contada. E se tem um personagem que merece, né, um live action já há muito tempo, é o Super Choque, tá? Ninguém quer ver o Superman negro, ninguém quer ver o Wolverine negro, o Homem de Ferro negro, ou ficar, sabe, tentando ficar pintando o personagem. Tá aqui, um personagem que seria um excelente protagonista no próprio filme, talvez com equipe ele se transformasse num personagem secundário. Mas no próprio filme é um personagem negro, é um personagem jovem, é um personagem extremamente carismático, é um personagem, sabe, no mesmo padrão das HQs antigas do Peter Parker, ou nas HQs que todo mundo gosta do Miles Morales, seria o Super Choque. O Virgil seria um personagem maravilhoso. Inclusive o próprio Michael B. Jordan já mencionou que gostaria, não sei se de produzir ou de interpretar esse personagem. E assim, o Super Choque é um personagem tão legal que ele envolve tecnologia, ação, tem drama, sabe, tem efeito, teria muitos efeitos especiais, tem poderzinho, que a gente, como gosta de fanservice, super-herói, tem que ter o poderzinho, tem que ter a magiazinha. E ele tem tudo isso. E todas as versões do Super Choque são boas. A versão dele fora da DC é boa, dentro da DC é boa, a versão dele jovem é boa, a versão dele mais velha é casca grossíssima demais, sabe? Daria pra pegar um Jimon Olsun, um Idris Elba, um Michael B. Jordan, quem você quisesse como bom ator pra fazer a versão dele mais velha, ia funcionar. Claro, existem preocupações com o casting, com o CGI, se ele estaria ligado a DC ou não. Inclusive, a Warner Bros. Vem falando sobre produzir um filme do Super Choque já faz pelo menos uns 8 anos. E é outro filme que vem sendo ignorado e o público vem pedindo, há muito, muito tempo. Inclusive, para este momento, aonde o James Gunn está construindo um novo universo cinematográfico para DC, né, um novo DCU, eu acho que tem lugar para o filme do Super Choque, tá? Claro que, de novo, se a história, a caracterização vier primeiro do que qualquer tipo de discurso sociopolítico, tá? Então eu acho que é um personagem que ele tem o seu lugar ao sol, merece um live action e, se bem feito, dá muito lucro pro estúdio. Eu preferia mil vezes ver o Virgil no live action do que o que a gente viu no Besouro Azul. Que pra mim não foi um filme de todo ruim, tá? Mas, Super Choque é Super Choque. Espero que o James Gunn olhe pra isso e que ele faça acontecer. Que vai fazer muita gente feliz, inclusive eu. Mas e vocês? Qual desses personagens vocês gostariam de ver em uma versão live action? Conseguem lembrar de algum outro desenho ou personagem que também merecia uma versão com atores de verdade? Deixa aqui nos comentários. E se você chegou até aqui, obrigado demais pela moral, obrigado por estarem aqui. Então, gente, já aproveita, deixa o like, compartilha com a galera e se não é inscrito, se inscreve, tá ajudando a gente demais. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!